Eu sei que no calor da emoção, muitas vezes, a gente perde a razão. Fala e age sem pensar. Mas eu também sempre fui da opinião que num momento de nervosismo é que muitas pessoas acabam mostrando quem elas realmente são. Ao ouvir a minha história hoje, você vai entender exatamente o dilema em que eu me encontro. E quem sabe, você pode me ajudar a decidir o rumo que eu devo seguir na minha vida. Tudo começou há alguns anos, quando eu conheci e me apaixonei pelo Marcelo. Ele não era um cara assim muito romântico ou carinhoso, mas era um cara bom de papo que conquistava todo mundo. No dia em que a gente se conheceu, a gente já acabou se envolvendo e a partir daí, a gente não se desgrudou mais. Nós nunca fomos muito parecidos. Mas é como dizem, né? Os opostos acabam se atraindo. Então a gente engatou um namoro e o que eu posso dizer é que eu nunca fui tão apaixonada por alguém. O Marcelo era um ótimo namorado, mas, como eu disse, nunca foi lá muito carinhoso. No começo eu ficava bem triste com isso. Mas depois eu entendi que esse era o jeito dele. E no fim das contas, o que importava era que a gente se dava muito bem, a gente se amava e principalmente a gente se respeitava. Cris, você sabe que eu não sou assim, eu não sou, sabe, de ficar falando, eu não sou muito romântico, cheio de mimimi, mas você também sabe que você é a mulher da minha vida, né? Você não tem dúvida disso, né? Eu sei disso, meu amor. Você também é o homem da minha vida, viu? Pois é, então, exatamente por isso que eu acho que a gente devia se juntar. Como? Se juntar? Se juntar, ué. Vamos morar junto. Uma vida a dois. Tipo casar. Tipo casar. Foi isso que ele falou. Zero romantismo mesmo, mas mesmo assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Daquele jeito dele, meio grosseirão, ele estava me pedindo em casamento e automaticamente dizendo que queria passar o resto da vida comigo. Claro que eu aceitei, era tudo que eu mais queria na vida. Ele, que era um cara boa praça, que tinha muitos amigos, fez questão de ter uma festa daquela, sabe? A gente não tinha muito dinheiro, mas era uma vontade tão grande dele de comemorar com todas as pessoas que a gente fez um baita esforço. Teve a tal festa, eu estava muito feliz mesmo. Me casar, construir uma família, ter filhos, tudo isso era um sonho para mim. Poder compartilhar tudo isso com ele, então, era mais do que eu poderia sonhar. A vida com o Marcelo sempre foi muito tranquila. Como todos os casais, a gente tinha lá os nossos problemas, né? Algumas discussões bobas, algumas crises financeiras. Mas olha, de maneira geral, a gente se entendia muito bem. Depois de um tempo veio o nosso primeiro filho. Depois a segunda e ainda no susto veio a terceira. A nossa caçulinha não foi nem um pouco planejada e, para falar bem a verdade, ela veio num momento difícil, porque era bem numa dessas crises financeiras. Eu e o Marcelo chegamos a perder o sono muitas noites, pensando em como a gente faria para pagar todas as contas. Eu sempre fui mais desesperada com isso, sabe? Mas ele tentava me acalmar o tempo todo. Mesmo preocupado e mesmo sem muito jeito, ele fazia de tudo para tentar me ver mais tranquila. E no fim, a gente sempre tinha um prato de comida ali na mesa e era isso que importava. Ter 3 filhos é uma baita responsabilidade, mas também é uma delícia. Eu amava ver a casa cheia, aquela gritaria, aquela bagunça. Eu curtia de verdade. Tudo isso me mostrava que eu tinha chegado lá. Eu tinha conseguido construir aquela família que eu sonhava, bem do jeitinho que eu imaginava.
Marcelo era um paizão. Olha, paizão mesmo, de verdade. Ele fazia de tudo para as crianças. Eu nunca vi um homem como ele. E olha que eu tenho irmão, amigos, primos, todos são pais, mas nenhum chegava aos pés do meu amor. Ele tinha uma paciência com as crianças que nem eu tinha. Ele era capaz de sentar no chão da sala, brincar por horas e horas sem cansar. Depois fazia comida para todo mundo, dava banho, colocava para dormir. Eu morria de alegria, eu morria de orgulho de ver ele assim. Tanta história que a gente ouve por aí, né? De homem que não ajuda em nada. Marcelo não. Além de ajudar em tudo com as crianças, ele também me ajudava com todas as tarefas da casa. Fala se eu não tirei a sorte grande. Você conseguiu descansar hoje, amor? Uhum. Eu tentei fazer as crianças até falarem baixo, porque eu sei que você tá com dor de cabeça, mas você sabe como é? Aqueles lá, eles gritam mesmo. Você é maravilhoso, Marcelo. Ai, eu nem sei como te agradecer por tudo, sabia? Imagina. Eu consegui dormir sim umas 3 horas. Nossa, tô bem melhor, Que bom, meu amor. Então aproveita e pega na geladeira o seu prato pra jantar, sabe? Eu deixei lá já prontinho pra você. É só esquentar. Sério? Enquanto isso eu vou colocar os meninos na cama. Dá pra acreditar. Isso não era uma vez ou outra, não. Isso acontecia quase sempre. Quem liga se ele era ou não romântico? Quem liga? O amor dele, ele demonstrava de uma outra forma. E pra mim, de uma forma muito melhor. Quando a nossa caçulinha tinha 6 anos, nós decidimos que seria uma boa ideia o Marcelo fazer uma vasectomia, sabe? A gente não queria mais ter filhos, mas de jeito nenhum mesmo. E na verdade nem poderíamos, porque a situação financeira tinha apertado de novo. Então ele decidiu fazer a cirurgia e assim a gente não ia mais correr o risco de eu engravidar no susto outra vez. Nós fomos ao médico, entendemos bem sobre como tudo funcionava e depois de alguma espera ele conseguiu fazer a cirurgia. Aí tivemos que esperar mais um tempo, até a gente estar seguro que tinha dado certo mesmo. Nossa vida seguiu normalmente. Mas depois de uns 2 anos, mais ou menos isso, uma coisa totalmente inesperada aconteceu na nossa vida. Para falar a verdade, demorou para eu perceber isso. Eu nunca poderia imaginar, nunca mesmo. Eu não reparei quando a minha menstruação atrasou. Eu não reparei que o meu corpo estava esquisito, estava diferente, mas depois de uns 4 meses, os sinais ficaram impossíveis de ignorar. Mas como? Como? Não podia ser. Não fazia sentido. Não fazia mesmo. Eu fiquei completamente desesperada. Mas confesso que quando eu fui fazer o exame, eu ainda fui desacreditada porque simplesmente não podia estar acontecendo. O médico tinha dito que era seguro. Ele falou. Mas aconteceu. Eu peguei aquele resultado e eu não podia acreditar. Meu Deus, como isso foi acontecer? O Marcelo ia cair para trás. Eu não tinha falado nada para ele ainda da minha desconfiança. E quando eu falasse, nossa, ele ia ficar tão chocado quanto eu, mas, sinceramente, eu ainda achei que ele ficaria melhor do que eu, porque, sendo bem honesta, ele levava a função de pai melhor do que eu como mãe. Mas eu me enganei. Quando eu cheguei em casa e eu contei para ele, nossa, de todas as reações que eu pensei que ele poderia ter, ele teve uma que eu nunca na minha vida poderia imaginar. O Marcelo simplesmente surtou. Surtou, mas ele surtou de uma maneira horrível. E comigo ainda por cima.
acha que eu sou palhaço, Cristiane? Como assim? O que você tá me dizendo? Presta atenção no que você tá me falando. Como é que você me aparece aqui dizendo que tá grávida? Você sabe muito bem que eu não posso ter filho. Eu não sei, Marcelo. Eu não sei Não como sabe? isso vai acontecer mais. Mais coisa nenhuma. E ainda já tá de 5 meses. Você tá me enganando. Você tentou me esconder. Olha aqui, fala logo. Quem é? Quem é o pai dessa criança? Com quem você me traiu, sua sem vergonha? Marcelo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, olha o absurdo que você tá me falando. Eu não vou aceitar isso, entendeu? Olha aqui, você vai ver só. Você vai ver só o que vai acontecer com você, sua... Eu não gosto nem de falar o tanto de absurdo que ele me falou aquele dia. Eu não gosto de falar dos nomes que ele me chamou. Ele nunca tinha me desrespeitado dessa forma. Fiquei em estado de choque. Mas mesmo assim eu continuei implorando para ele me ouvir. Eu continuei jurando de pé junto que não tinha traído ele. Claro que não. Eu nunca tinha traído meu marido, nunca. Eu amava esse homem mais que tudo, mas eu tinha engravidado mesmo. O Marcelo foi ficando cada vez mais nervoso, mais bravo comigo. Quanto mais eu gritava que o filho era dele, mais fora de si ele ficava, até que ele levantou a mão e me deu um soco. Não. Ele me deu alguns socos e ainda me arrastou pelos cabelos pela casa. Meu marido nunca tinha nem levantado a voz para mim e de repente ele estava ali completamente descompensado, me agredindo, me batendo. Foi um verdadeiro pesadelo tudo aquilo. Eu não gosto nem de lembrar daquele dia porque foram alguns minutos que duraram uma eternidade. Depois de tudo isso, ele ainda fez as malas e saiu de casa, me deixando completamente devastada. Eu não podia acreditar naquilo que estava acontecendo. Foram dias de muito desespero para mim. Eu queria provar para o meu marido que ele estava errado, mas ao mesmo tempo, o que ele tinha feito comigo, aquilo não tinha perdão de jeito nenhum. O Marcelo ainda por cima exigiu que fizesse um exame de DNA. Depois de um tempo, é óbvio, né? Deu que ele era o pai do meu filho, óbvio. A vasectomia tinha dado errado, simples assim. E foi aí que ele percebeu a bobagem que ele tinha feito. A história mudou completamente, né? Ele passou a me pedir perdão, a implorar para que eu entendesse o que ele tinha feito no momento de nervosismo, mas quando eu fecho os meus olhos, eu lembro dele, sabe? Eu lembro da mão dele vindo em direção a mim. Aquele soco me dói até hoje, ele grudando nos meus cabelos, me arrastando pela casa como se eu fosse um animal. Eu lembro dele me xingando, dele me humilhando. Eu não sei se eu consigo esquecer isso. Foram anos de uma vida muito boa ao lado do Marcelo. Ele nunca tinha feito nada parecido com isso. Pelo contrário, como eu contei aqui, ele sempre foi um baita de um pai, um excelente marido. Eu só tenho coisas boas para falar dele até aquele dia. Mas e agora? Será que eu devo perdoar? Eu tô aqui com 4 crianças dele, com uma história de casamento bem-sucedida, mas tudo isso pode ter se perdido por conta de um único dia. Não sei. Não sei mesmo. Eu não sei se eu consigo perdoar e nem sei se eu devo. Para mim tem sido muito difícil porque ele não para de me procurar. Ele
que nunca foi romântico ou carinhoso, tá muito agora, muito mesmo. Agora ele me manda flores, ele me envia presentes, faz até serenata, grita no meio da rua o quanto ele me ama e o quanto sente a minha falta. Eu não posso negar que eu amo ele, eu amo mesmo, e eu amo muito, amo demais. Mas eu também me amo, né? E simplesmente eu não posso, eu não sei se eu consigo engolir tudo isso. Eu não sei se eu sou capaz de perdoar, eu não sei se eu sou capaz de esquecer tudo que ele me fez em um único dia. Eu não sei se eu consigo e eu preciso de ajuda. Você, se estivesse no meu lugar, perdoaria?